Galera, olha só, a abertura de hoje vai entrar numa paulada porque eu tenho pouco tempo para falar muita coisa. Vocês estão vendo aí que eu tenho 7 itens para falar que eu fiz. O trade do Warren Buffett, a manipulação japonesa e a oportunidade para nós, tá? Então estou dividindo entre aí que é essa coisa de dinheiro infinito que o Japão está querendo, como é que o Japão está fazendo para ter dinheiro infinito, porque afinal todo bolso tem fundo. Pode ser você o Banco Central do Japão ou o Banco Suíço, como a gente viu, tem fundo. A gente vai ver algumas coisinhas aqui e por trás está uma tese muito interessante, tá? Então, lembrando, o que é uma tese de investimento? A gente pega dados, no caso eu trouxe aí algumas coisas de fundamentalista, técnico, intermercados e macroeconomia, e isso a gente junta tudo e vê se pode dar bom ou pode dar ruim, né? Não significa que porque tu fez uma tese bonitinha que vai dar dinheiro, botar a grana na conta. Não é por isso, mas você tem uma tese boa, a probabilidade é muito maior de botar a grana na conta, certo? Vamos lá. O que é essa coisa de dinheiro infinito do Japão? Como vocês sabem, pessoal, eu já falei sobre isso numa outra abertura, que eu mostrei que o Japão pode estar aí à iminência de uma grande crise, né? Aqui ela tem esse foco, mas eu vou trazer algumas outras coisas para vocês verem que a gente tem mais, como é que é? Para falar, me esqueci o ditado, né? Tem muita coisa para falar aqui. Olha só, você está chegando aqui, esse é o rendimento dos títulos de 10 anos do Japão. Então, o governo japonês com quantitative easing, com toda a política frouxa, né, que é o contrário do que o mundo está fazendo, ele está fixando entre 0 e 0,25 o rendimento do título. Então, se você, olha só, pega aí, vê o Tesouro Direto de 10 anos para você. Pode abrir qualquer um, IPCA, pós, pré, o que você quiser aí. Você vai ver quanto está a rentabilidade aqui. Né? No Japão está 0 a 0,25. Esse ele deixa flutuar. Né? Aí está o gráficozinho bonito. O que é legal, pessoal, por que o dinheiro é infinito, né? E é aí que está uma preocupação. Quando a gente olha, vamos aqui, o jeito emitindo de ser é sempre o nosso dia, né? Todo mundo gostou desse meu. Aliás, meu copo verde é feito. Já sou motivo de chacotas com meu copo verde, né? Então, olha só. Todo mundo procura esse copo verde. Se tem mais procura, o preço vai subir. Por quê? Vai acabar o estoque, vai produzir, vou vender, o comerciante vai vender mais alto. O problema é que continua tendo procura pelo JGBs, ou os títulos de 10 anos dos japoneses, e o preço continua o mesmo. Isso que é o dinheiro infinito. O Japão está segurando tudo. Então vocês veem que aí já está mais um indício do que a gente pode ter uma iminência de uma queda catastrófica aí no Japão, mas oportunidade a gente também tem. Uma queda num ativo financeiro, num instrumento financeiro, mas a gente pode ter outras oportunidades. Para você que está reclamando da desvalorização, você é operador de moedas, por exemplo, esse gráfico aí é o USD-JPY e desde janeiro, a gente só vê subir. Janeiro de 2012. Ai, Marco, mas eu tô velho, tá? Não tem problema. Vai ali em 2020, 2021 do Covid e vai embora. Tá vendo? 79,33% de desvalorização. Isso é muita coisa. Então, se você pegar do Covid, você vai vir de 104 para 135. Tá? Eu olhei para a tela aqui porque aqui a tela é maior. Certo? Para você dar um zoom aí, que a tela tá boa para vocês. E aí, o que acontece isso, pessoal? Por que isso aí também pode afetar o mercado e o boom? Esse aí é o dono da SoftBank, né? Uma dos maiores bancos de lá. Bom, mas olha só. Você se põe você é um japonês a partir de agora. Japa! Nosso assinante Japa não é tu, tá? Então, você é um assinante japonês. Você pode escolher investir. Você tem um dinheiro sobrando, você quer investir. Você pode investir num título do Japão, que paga 0,25 no máximo, ou você pode votar num título americano, né? Que tem a previsão aí de chegar a 3,5, uns falam 4, outros falam 3,25, dependente, né? Vamos botar 3,5, aquela média que todo mundo gosta. E que tem equivalências de qualidade de títulos. Quando eu ensino a renda fixa, eu falo para vocês, cuidado, porque rentabilidade ela está ligada à qualidade. Então a gente está pegando aqui dois países muito próximos, né? E com uma diferença brutal. Esse spread é gigantesco. Spread é a diferença da taxa de um para a taxa de outro. Então você aqui, japonês, né? Tá olhando o mercado e aí faz o seguinte, ó, vou investir em 0,25 ou 3,5. Olha, alguns vão dizer que os dois mercados estão quebrados, tá? Os dois governos estão quebrados. Mas
Você vai fazer, não, eu vou investir com a mesma qualidade ou até maior no título, no T-Bonds, no título de renda fixa para norte-americano, Estados Unidos. Aí o que você pega? Você pega os seus ienzinhos e troca por dólar, né? Foi isso que você faz e depois você compra o título lá, tudo mais, porque o título tudo tá em dólar, tudo mais aquilo lá. Uma coisa que o pessoal não sabe o que acontece isso, porque o pessoal que fala sobre tese de dólar esquece, né? Que o dólar é um índice dólar que usa muitas vezes para comparar, eu vejo umas absurdo. O pessoal acha que índice dólar é mini dólar, não tem nada a ver. O índice dólar é um índice onde é uma cesta. E aqui tem uma das coisas, tá? Um dos fatos que eu acredito sim, né? Que está fazendo o dólar fortalecer também, né? Fora as outras coisas que a gente já comentou aqui. Porque se a gente pega o índice dólar e explode ele e abre, mais ou menos a cotação vai estar isso aí. Né? A cotação não. A participação. Pense que é um índice, como o Ibovespa é dividido, Vale, Petro, Itaú, Bradesco, aquela coisa toda. O índice também ele é uma cesta de moedas, né? Não só essas, mas tem outras, mas representam muito poucas outras e tudo mais. Olhem que as duas primeiras são as que mais representam o euro e o JPY. O que acontece? Isso aqui fica uma dica, não, né? Uma aula para você que está operando. Quando você está olhando esses índices altamente pesados e no euro e no JPY, por isso que eu vejo muita gente errando no mercado de CFDs de moedas, porque olha uma coisa e não sabe correlacionar, não sabe entender, né? Pega relatório COT, mas não sabe entender como é que funciona o índice dólar. Isso é uma das coisas fundamentais para você. Porque se você está operando CFDs de moedas, você está operando câmbio, você tem que comprar aquela moeda forte e vender a moeda fraca. E muita gente confunde olhar isso, né? Porque o índice dólar pode estar bombando, mas é porque ele está forte contra o euro e forte contra a libra, por exemplo, ou o ien, e você se perde e acaba fazendo coisa. Fica a dica aí, tá? E o que tá? Fecha o ciclo, Marcos, senão eu abro um parênteses e não fecho para ensinar para vocês. O que acontece? Se o nosso investidor japonês, eu japonês, Marco japonês, né, pega o seu ien, troca por dólar, ainda fortalece ainda mais a moeda dólar. Entendeu? Isso é uma das coisas que realmente ainda continua projetando o índice dólar para cima. Aí eu quero fazer uma coisinha, né? Marco, da última abertura que tu falou, não, a última, penúltima? Do possível crise do BOJ, né, do Banco do Japão, Banco Central Japonês, uma das coisas é operar contra o banco. A verdade sobre vários traders, operadores, fundos, hedge, gigantes que têm operado, a história não é muito boa operar contra o Banco Central Japonês. Porque o Banco Central Japonês continua convicto na sua política. E aí, por exemplo, tu vai fazer uma venda do SDJPY porque tu quer uma valorização do ien, já que já desvalorizou tanto, ele precisa valorizar. E o banco continua segurando, manipulando, tá? Manipulando, porque se a gente olhar o que está acontecendo no câmbio, o JPY, o SDJPY, tá manipulado. Com certeza, quem está mais antigo no mercado aí sabe, quando viu o euro franco suíço, também manipulado, segurado pelo Banco Central. A diferença, pô Marco, mas aí o Japão sempre tá nessa política frouxa, tudo, mas a diferença, pessoal, é que antigamente a gente tinha uma diferença de spread pequena. Por exemplo, a Europa faz pouco tempo estava com taxas de juros negativas nos títulos de renda fixa. O que é isso? Nosso português aqui. Você compra título europeu, tá? E você paga para estar lá. Então você comprou o título por 100 e você cada vez, vamos dar só um exemplo de bar, tá? A cada mês você dá R$1. Por quê? Taxa negativa. O banco te cobra para ter isso. E isso se faz para querer fomentar a economia e tudo mais. Em vez de comprar título, investe em outras coisas, capitais, em expansões e tudo mais. A diferença é que está o mundo todo aumentando taxa de juros e o spread está aumentando. A diferença de um título de renda fixa no Japão com os outros títulos do mundo inteiro está ficando muito distante. Isso põe uma pressão ainda maior no JGBs. Um dia eu falo isso rápido, né? Nos títulos de renda fixa japonesa. Porque a gente está falando sobre recessão, estagflação, que foi o tema da semana passada. Olha lá, porque a gente já está em estagflação em muitos lugares do mundo, tá? Então, percebam que essa é a diferença do que está acontecendo. Então, muito cuidado. O histórico de operar contra o Banco Central Japonês não é bom, mas a gente está vivendo num mundo único aí.
Aí a gente cai aqui pro Warren Buffett. Todo mundo gosta de falar, né? Primeira regra, não perca dinheiro. Segunda regra, lembre-se de não perder, lembre-se da primeira regra. Tá. O que essa galera gosta de repetir e acaba não estudando, né? Por exemplo, em agosto de 2020, aqui está o trade dele, tá? Prestem atenção, vou explicar para vocês. Ele viu uma oportunidade, que é a subida do índice Nikkei, das ações que compõem o índice Nikkei, e ele comprou 5%, tá, dessas empresas todas aí, que são as maiores corretoras do Japão, fundos hedge, fundos, a Mitsubishi é gigantesca, só para vocês, Mitsubishi é muito mais do que o carro, tá? E ele comprou, porque ele estava esperando em agosto que realmente o mercado acionário, com aquela questão da volta do Covid e tudo mais, subisse, com a injeção também do banco japonês e tudo mais. Estudando o que o cara fala e não ficar só repetindo, a gente descobre essas coisinhas aí. E aí eu trouxe para vocês que, de quando foi divulgado, provavelmente ele entrou antes, né, que a gente só sabe algum tempo depois, que ele tinha feito essa compra nessas empresas, notem que valorizou 32,58%. O Nikkei. Esse é o índice Ibovespa do Japão, tá? Então, se o índice subiu, significa que as empresas que compõem o índice subiu. Inclusive essas aí que são cotadas aí, muitas em bolsa. Entenderam? Olha o trade do Warren Buffett. Marco, gostei, eu já estive contigo na Copa, entendi a diferença de gráfico de linha, né? Porque muita gente desmerece esse gráfico, aliás, a teoria de Down começa assim, tá, de linhas, muito. Mas aí a gente vem para o nosso grafismo hoje, né, análise técnica, análise de leitura de preço, e aí eu marquei para vocês, no mesmo dia, candle diário do Nikkei, o que é isso aí? Ei, meus analistas técnicos? Não sei, Marco. Tá, calma o coração. Vai ser um padrão de reversão. A gente viu uma tendência de queda, a gente teve um padrão e aí vocês viram o gráfico consequência, que é o gráfico anterior. Então, primeira coisa, será que realmente o dinheiro é infinito? Será? Se o dinheiro não for infinito, ele tem um fundo. E quando ele bater nesse fundo, o que vai acontecer? O mercado de títulos vai mudar. O USDJPY vai ser afetado. E as ações também serão afetadas. E uma das coisas dessa tese, né, é justamente, pega aqui tem PHD para vocês, tá? Dá o like. Uma dessas teses que já está rondando aí é que se houver realmente colapso do mercado de títulos, né, uma grande sell-off, uma grande venda, squeeze, a galera gosta de inventar nome, né, mas uma grande venda, muito provavelmente no SDJPY, né, e também no mercado de títulos, provavelmente os mercados acionários irão subir. Mas como, Marco? Pensa comigo. Se você está vendo o seu título, né, onde é que você vai? Você pode tremer na base, né, porque você está contando com aquele dinheiro mais próximo, mais perto para pegar. E aí vai para o mercado de ação, porque o mercado de ação, segundo alguns aí, pode realmente bombar. Aí tá, por exemplo, a gente pode participar do mesmo trade do Warren Buffett, não precisa ir lá e comprar Mitsubishi, por exemplo. Você pode comprar ações da Mitsubishi, né? Você pode operar o SDJPY, você pode operar o próprio JGBs também, seja com call ou put em opções ou operar diretamente o título. Pô, Marco, é tudo isso que a gente pode fazer, algumas outras coisinhas mais, mas aí é uma coisa mais complexa, mais estruturada, que eu não recomendo, né? Recomendo somente para quem realmente está no nível pós-ultra máximo PHD, ultra PHD, tá? Porque não precisa ter nada disso para ganhar dinheiro. Então, essa é uma tese, né? A gente pode ter essa oportunidade e vamos ficar de olho, vamos ficar de olho nos olhos puxados, porque muita pressão já está acontecendo. Não, Marco, eu só gosto de mercado de ações, mercado de renda fixa está pressionando muito mundialmente os títulos do Japão, certo?